Olá pessoal, agora a gente está falando sobre a coluna vertebral nos pacientes com síndrome de Down. E no artigo que eu estava lendo, que é um up-to-date da especialidade, um artigo publicado em 2021, excelente artigo, e lá a gente tem essa imagem que é extremamente legal e fala para nós sobre a posição da coluna cervical. Os pacientes com síndrome de Down, eles vêm para o ortopedista e a pediatra e o endocrinologista chamam atenção para nós para a coluna cervical. Os próprios pais falam isso. Os pais já estão com acesso a muitas informações e eles chegam para nós, de fato, sabendo muito sobre a síndrome de Down. Quais são as características peculiares? Por conta da hiperlacidão ligamentar, que é característica nesta síndrome em todas as articulações, a gente se preocupa especialmente e sobretudo da articulação entre o occipício e a primeira vértebra e entre a primeira e a segunda vértebra, porque aí tem ligamentos importantes que sofrem com a hiperlacidão ligamentar da síndrome de Down. Qual é a característica importante para nós? Primeiro, se esse garoto tem sintoma, porque quando ele chega para nós, a família pergunta: doutor, ele está liberado para atividade física, ele pode jogar capoeira, pode jogar futebol, ele pode correr, ele pode dar estrelinha, dar cambalhota no sofá, e aí você precisa ter um amparo técnico para falar sobre isso. Inclusive, as atividades funcionais que a gente tanto recomenda para pré-adolescentes e adolescentes, e a gente quer também que os meninos com síndrome de Down façam isso. Qual é a característica importante? Sintoma. Se esse garoto tem dor, o Colégio Americano de Pediatria recomenda que todos eles com sintoma sejam submetidos a exames de imagem. E aí vem a radiografia. A radiografia de frente e de perfil e a radiografia em flexo e extensão da coluna cervical. E aí a gente observa, sobretudo, o espaço entre a primeira e a segunda vértebra e entre a primeira vértebra e o occipício, que é o osso do crânio. Neste caso, a gente faz as medidas e vê as distâncias que estão ali, que são extremamente importantes e criteriosas para a gente definir o que vai fazer. Se esse garoto tem dor, ou se na radiografia de flexo-extensão da coluna cervical, se há aí um aumento de espaço articular ou entre o odontoide e o corpo da vértebra, o odontoide é uma parte importante que faz uma das vértebras se encaixar com a outra, entre C1 e C2, aí esse menino segue na investigação com a ressonância nuclear magnética. O que é fato é, o ortopedista precisa observar se esse menino tem dor, se esse menino tem dor irradiada, se esse menino tem fraqueza muscular, se esse menino tem parestesia, que é formigamento ou dormência nas extremidades. Se isso acontece, ele vai ser submetido a uma radiografia e uma ressonância para que a gente avalie aí a hiperlacidão ligamentar e quanto essa vértebra se desloca uma sobre a outra e quanto essa medula é comprometida. A partir daí, a gente avalia se esse garoto vai ou não para as atividades sociais daquela idade. Se o menino não tem sintoma, a gente faz a radiografia e observa. O que é fato é importante a gente avaliar a estabilidade da coluna cervical, a condição de atividade física do menino, porque depende muito de cada indivíduo, e se a imagem mostra se essa coluna tem ou não alargamento do espaço ou uma translação entre as vértebras importantes. Aí a gente decide se segue a investigação ou não, inclusive se esse menino tem sintoma ou se ele tem uma lacidão ligamentar que permite um escorregamento grande entre as vértebras, e aí eu tenho medidas para isso. A gente considera sim a abordagem cirúrgica para estabilizar. O que é fato é, a gente precisa proteger a medula para que não haja aí uma lesão séria medular, um traumatismo raquimedular de um esporte simples, cotidiano, que essa criança vai fazer. Então, a avaliação do ortopedista pediátrico nos pacientes com síndrome de Down, sobretudo na coluna cervical alta, que é entre C2, C1 e o occipício, é fundamental nessa parte da vida. Grande abraço para vocês e uma boa semana.